Querido, é muito bom ter você aqui conosco para juntos orarmos na campanha do Ore por Nova Friburgo. Você vai ouvir uma mensagem agora para depois orarmos juntos. Graça e paz, abençoados. O tema de hoje é restauração da estrutura familiar. De fato, a Bíblia fala muito sobre família. A Bíblia é um livro de famílias. Desde Adão e Eva até os últimos episódios da Bíblia nos mostra, nos aponta famílias, e todos os ensinamentos praticamente que temos giram em torno das estruturas familiares, tanto dos erros como também dos acertos dos profetas, dos apóstolos e de todas as pessoas que de alguma forma estavam inseridas em uma família. É curioso nós observarmos que a primeira informação que nós temos no Novo Testamento sobre Jesus é sobre sua família. O livro da genealogia de Cristo, Mateus capítulo 1, nos mostra sobre a sua origem em termos familiares. Isso aponta para a importância que a Bíblia dá para a família. Nós poderíamos usar aqui vários exemplos de famílias na Bíblia e, infelizmente, a maioria dos exemplos não são os melhores. Nós temos grandes profetas, homens e mulheres usadas por Deus e que tiveram vidas exemplares diante de Deus, diante da sociedade, mas que nem sempre tiveram um exemplo familiar saudável. Na verdade, se nós pudéssemos pensar hoje num exemplo de família, nós criaríamos quase uma antítese do Evangelho. Alguém ou uma família que nós temos como uma família que não tem nada para nos ensinar. Todavia, tem muito a nos ensinar em termos familiares. No livro de Atos, capítulo 5, nós lemos a história de Ananias e Safira, e provavelmente você já ouviu e conhece bem a história deles. Eles foram fulminados diante dos apóstolos e da igreja, e isso porque mentiram ao Espírito Santo. Eles erraram, venderam uma propriedade e disseram que havia vendido por tanto, mas que estavam mentindo. Eles, na verdade, haviam vendido por um valor muito diferente, e o dinheiro era deles, eles não precisavam ofertar, não precisavam dedicar coisa alguma a Deus, mas eles decidiram mentir ao Espírito Santo, dizendo que estariam dando todo o montante para Deus, quando isso não era verdade. E eles acabaram fulminados. Você provavelmente conhece a história. Eles eram crentes, por incrível que pareça. Eram pessoas que congregavam em circunstâncias bem insalubres para uma pessoa que se declarava cristã naquela época. Eles congregavam sob risco de vida. Ou seja, eles eram, congregacionalmente falando, muito melhores do que alguns de nós. Eles tinham unidade em termos familiares, porque eles conseguiram articular um projeto e terem unidade até o fim. Nós usamos dizer que nós, junto com o nosso cônjuge, precisamos estar juntos até que a morte nos separe. E com Ananias e Safira as coisas foram diferentes, eles foram além até desse projeto que nós acreditamos ser projeto de Deus. Nem a morte os separou. Quando alguém me pergunta onde estão Ananias e Safira hoje, eu realmente não sei. Eu não sei se eles foram para o céu ou para o inferno, porque é possível que a graça tenha os alcançado. Afinal de contas, eles eram pessoas que até certo ponto temiam a Deus, e nós não vamos entrar nesse mérito da questão. Mas, seja lá onde for que eles estejam hoje, eles estão juntos. Nem a morte os separou. Nós temos, portanto, um exemplo de pessoas que foram indignas de comentários positivos da nossa parte, mas que foram bem melhores em termos familiares do que nós. Observe, muitos de nós que estamos congregando, que estamos dentro das igrejas, que estamos nos púlpitos, que estamos fazendo a obra de Deus, não temos a unidade, não temos a fé que Ananias e Safira tinham, não temos esse corporativismo familiar, não estamos juntos como eles estiveram, e nós não podemos nos dar ao luxo de sermos inferiores a esse casal. Nós precisamos olhar com a nossa família, para a nossa família com dedicação, nós precisamos olhar para a nossa família com respeito, e nós precisamos dar tanto a nossa família como as pessoas da nossa congregação o nosso melhor. E às vezes não fazemos isso. Às vezes nós não temos um exemplo familiar. Às vezes as pessoas que estão dentro da nossa casa nos conhecem de uma forma diferente do que as pessoas do nosso ciclo religioso nos conhecem. E isso é um erro, isso é um engano. E nós não podemos, a exemplo de Ananias e Safira, viver uma vida de engano. Que Deus nos desperte para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus da forma apropriada,
tanto dentro das quatro paredes do templo, como principalmente dentro das quatro paredes do nosso lar, sendo exemplares em todo o nosso procedimento. Que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom ter você conosco orando. Quero te fazer um convite para o nosso grande encontro no dia 16 agora de maio, na Igreja Ceifa, na rua Sarah Brown, número 89, às 19 horas.